Vai eleição, volta eleição e aí estamos nós novamente, né? Lula entre as primeiras posições mais uma vez. Por que tantos brasileiros querem Lula de novo? Ele teve 48,5% dos votos no primeiro turno. Será que 48,5% dos brasileiros acreditam na ideologia de Lula e do petismo? Será que acreditam, por exemplo, que a polícia é vilã e que os bandidos são vítimas da sociedade? Será que 48,5% dos brasileiros acham que a polícia é fascista? Não, eu te garanto, 48,5% dos brasileiros não acham isso. Será que 48,5% dos brasileiros querem censurar quais piadas os humoristas podem ou não podem fazer? Como, por exemplo, os militantes do PT e do PSOL defendem que não se pode fazer piada com gays, nordestinos ou minorias? Não. O brasileiro gosta de fazer piada com tudo. Piada de pobre, piada de playboy, de gay, de machão, de tudo. O brasileiro não gosta muito do chamado politicamente correto. A militância do PT, do PSOL e de outros partidos aliados é minoria na sociedade. Nem em sonho poderiam fazer 48,5% dos votos. Mas então, o que 48,5% dos eleitores querem? A mesma coisa que todo mundo quer: prosperidade. Sim, prosperidade. Uma maior facilidade para comprar comida, passagem, carro. Enfim, o brasileiro sente saudade dos anos 2000. E é essa a questão. Ele sente saudade dos anos 2000, mas acha que sente saudade do Lula. E é aí que está o grande pulo do gato. Não é só o brasileiro que sente saudade dos anos 2000. O argentino também, o colombiano também, o próprio venezuelano. Foi nessa época que o Chávez subiu. Nessa época a Venezuela ainda estava se dando bem. E o mesmo eu poderia dizer dos peruanos, dos uruguaios, dos paraguaios. Eu peguei países bem próximos ao Brasil para usar como exemplo, mas eu poderia citar vários outros. Por que em todos esses países as pessoas nessa época melhoraram tanto de vida? Esses países vendem produtos simples, produtos sem tecnologia. Estamos falando de coisas básicas como comida, petróleo, álcool, gás. Qual que é o nome desse tipo de produto? Commodity. Produtos mais simples, menos tecnológicos. Não estamos falando de celular de ponta, de televisão, de grandes máquinas. Estamos falando de produtos mais simples. Estamos falando de commodities. Bom, mas o que isso tem a ver? Por que países que vendiam commodities melhoraram tanto a sua economia, como o Brasil, por exemplo? Porque o preço das commodities aumentou. Simples assim. O preço da comida, combustíveis, etc. aumentou. É isso que o Brasil vende. É isso que esses países vendem. É por isso que eu chamei eles de exportadores de commodities. Diferentemente dos países ricos, desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, que têm uma economia que vai além das commodities. Não, estamos falando de países pobres em desenvolvimento, como o Brasil. Grande parte da nossa riqueza vem daí. Bom, então o que aconteceu foi que o preço das commodities aumentou. Exatamente. O que começou a acontecer? Nós, o Brasil e os outros países que vendem as commodities, aumentamos muito o nosso lucro. Quando você aumenta o lucro das empresas que vendem, elas pagam mais impostos, porque os impostos são baseados em lucro. Quando aumenta o lucro, aumenta os impostos. Simples assim. Então o governo do Brasil e o governo de outros países começou a arrecadar muito dinheiro com impostos. Mas se os governos agora passaram a ter muito mais dinheiro, significa que agora eles têm muito mais dinheiro para gastar, não é verdade? Os países vendedores de commodity, como o Brasil, ficaram mais ricos. E mais dinheiro para gastar significa mais dinheiro para gastar na educação, na saúde, para fazer obras. E foi isso que aconteceu. Aconteceu no Brasil, aconteceu na América Latina, aconteceu na Ásia, aconteceu em vários países que vendiam commodities. O que é commodity mesmo? São os produtos de baixa tecnologia. No caso do Brasil, soja, gasolina, milho, álcool, etc. Essa época é a que eu chamo de a era de ouro das commodities. Esses foram os anos 2000. Esse gráfico aqui mostra o PIB. O que é o PIB? É a soma de tudo que o país produz. É o produto interno bruto, enfim. Ele mostra a economia da América Latina na época. A América Latina é a América do Sul, da gente aqui, mais a América Central, tá? O pessoal ali do México, Honduras, etc. Aqui você vê por que eu chamo os anos 2000 de a era de ouro das commodities. Olha esse crescimento. Isso é assustador. Veja como a economia dos países da América Latina cresceu, explodiu, de uma maneira absurda. Esse é um fenômeno raro, meu amigo. E você pode ter certeza, não é só o brasileiro que tem saudade dessa época. Todos esses países que exportam commodities têm a mesma saudade. Só que eles não sabem disso. Eles acham que sentem saudades de um político. Aqui no Brasil, como quem governava na época era o Lula, muitos brasileiros acham que têm saudade do Lula. Mas eles só acham, porque não foi por causa do Lula. Os argentinos, por exemplo, achavam que tinham saudade dos políticos da família Kirchner.
E é exatamente isso que a Cristina Kirchner dizia. Quando eu voltar ao poder, aqueles tempos vão voltar. E adivinha, ela voltou ao poder nas últimas eleições. E não, aqueles tempos não voltaram. A Argentina está numa crise terrível. E aí os argentinos finalmente entenderam que eles não tinham saudade da família Kirchner. Eles tinham saudade dos anos 2000, da era de ouro das commodities. Pouco importa quem governava nessa época. O resultado seria o mesmo. Se ao invés de Lula, quem governasse o Brasil nos anos 2000 fosse o Fernando Henrique, ou Marina Silva, ou o próprio Bolsonaro, não haveria grande diferença. O mesmo fenômeno ia acontecer, assim como aconteceu em tantos países exportadores de commodities, governados por tantas pessoas diferentes, de ideologias diferentes, de mentalidades diferentes. E o resultado foi o mesmo: a melhora da economia, a melhora de vida da população. Imagina que numa casa tem um homem, uma mulher e os seus filhos. O casal planta e vende vegetais, alimentos de agricultura familiar. O que acontece se o preço dos alimentos aumentarem muito? O casal passa a ganhar muito dinheiro, passa a lucrar muito. Aí os filhos ficam muito felizes. O casal passa a fazer várias compras, melhora o guarda-roupa, a televisão, reforma o banheiro, passa a ir na pizzaria mais vezes. O que você acha que as crianças vão achar? Que os pais são grandes agricultores, é claro, excelentes. O Brasil nessa época cresceu ali seus 2, 3%, 4%, não muita coisa. Já outros países, aqui mesmo na América do Sul nessa mesma época, chegaram a crescer próximo dos 10%. O governo Lula não conseguiu aproveitar muito bem essa época. Não conseguiu aproveitar esse dinheiro que estava chegando para construir algo de longo prazo. Alguns países souberam aproveitar esse dinheiro para melhorar sua indústria, sua capacidade de produção, exatamente porque sabiam que aquilo era algo passageiro. É muito raro um crescimento tão grande como o que aconteceu na América Latina nessa época. Esse fenômeno mundial, que eu chamo de a era de ouro das commodities, é algo raro de acontecer. Um bom exemplo de como o Brasil não conseguiu transformar isso em ganhos de longo prazo é o FIES. Bom, estava tendo mais dinheiro, commodities em alta, muitos impostos sendo arrecadados, era hora de aumentar o número de alunos no ensino superior, colocar a galera na faculdade. Mas não houve um plano de fiscalização e administração para que os alunos entrassem naquilo que realmente gostassem, que tivessem talento e fizessem os cursos que dão mais chance no mercado de trabalho. Não, o que aconteceu é que o abandono das vagas nas universidades no Brasil foi um dos maiores do mundo. Isso era um grande dinheiro gasto, jogado no lixo. O aluno ia lá, fazia um curso, até 2, 3 anos, não era aquilo que ele queria e abandonava. Não havia um plano de governo para ver a vocação de cada aluno, para poder evitar esse grande desperdício de recursos. Muitos alunos ficaram endividados e depois o próprio governo, recentemente, o governo Bolsonaro, teve que perdoar essas dívidas. Eu citei o exemplo das universidades, mas o mesmo vale para tantos outros pontos. A economia também se mostrou uma catástrofe no longo prazo. Esses ganhos da era de ouro das commodities rapidamente foram perdidos e tivemos a maior crise econômica da nossa história, que derrubou os governos de Lula e Dilma. E isso acabou gerando uma década perdida. Ou seja, os anos 2010 a 2020 foram perdidos. O quanto a economia cresceu em 2011, 2012, 2013, foi tudo perdido nos anos 2014, 2015, 2016, final dos governos Lula e Dilma. Lula e o PT foram muito espertos. Ao invés de comparar a economia do Brasil com os outros países na mesma época, o que ele fez? Ficou comparando com o governo Fernando Henrique, dizendo: olha quantas universidades eu construí, como está a economia agora e como estava antes. É óbvio que a economia agora, nos anos 2000, estaria bem melhor, assim como estava em tantos outros países, pelos motivos que eu já disse. Isso não faz sentido. É como se alguém que está correndo num carro de Fórmula 1 ficasse se gabando de ser mais rápido do que alguém que está dirigindo um kart. É óbvio que você é bem mais rápido, você está numa competição diferente, seu carro é muito melhor. Você deve se comparar com quem está usando um carro semelhante, em quem está numa corrida de Fórmula 1. E mesmo que Lula não tivesse pegado essa era de ouro das commodities, esse grande momento para os países pobres, emergentes, ainda assim não seria justo comparar o seu governo com o do Fernando Henrique Cardoso, FHC, pois o FHC teve a função de estabilizar a economia do Brasil. Tinha uma inflação muito grande, o preço dos produtos aumentava muito de um dia para o outro. O papel dele foi fazer essa estabilização, permitir um juro mais alto, acalmar o mercado, e isso leva tempo. Não tem como você fazer isso tudo e manter o desemprego baixinho, a economia bombando ao mesmo tempo. Não dá. Então, mesmo que Lula não tivesse pegado esse momento bom na economia mundial, não seria uma comparação justa. Eu não vou nem comentar quando o Lula vai lá e compara seu governo com o do Bolsonaro. Bolsonaro pegou uma pandemia que jogou a economia mundial em crise.
Não só dos países em desenvolvimento, mais pobres como o Brasil, como dos países ricos também. Países que estavam acostumados a ter uma inflação de 0,1, 0,3, inflações mínimas. Alguns estão com uma inflação de 10%, que é o caso do próprio Reino Unido, e Estados Unidos e tantos outros. No caso da Argentina está 100%, é um absurdo.